E o que eles mais me pediram? A Lu, fala do espaço que o tempo está criando. Porque eu não prestei atenção a isso. Eu não prestei. Eu estava no hotel na Indonésia, passando férias com toda a minha família, quando o tsunami de 2004 trouxe todos nós para a pátria espiritual. Isso para mim foi um conforto. Eu estou aqui reconstruindo uma história desde 2004 com toda a minha família, eu, minha esposa e 2 filhos. Todos nós chegamos aqui juntos, fomos trazidos pelos nossos mentores, eu conheci a família. Um garoto deles voltou a crescer, porque no plano espiritual é assim, né? Você desencarna a criança e ali você vai se desenvolvendo. Seu perispírito vai se desenvolvendo, vai ficando adulto. E outros não. Como foi o caso desse casal. O mais velho ficou tão traumatizado que ele tem 20 anos que está lá e ele ainda não voltou a crescer. O irmão dele, que era o caçula, estava ali com uns 8 anos de idade quando o processo aconteceu. Então, um rapazote, assim, de 17 anos. E ele já tinha 11 e se mantém ali nesses 11 anos. O irmão caçula, o perispírito desenvolveu e ele não. Ele olhava para mim assim, tão assustado. E eu perguntei à família, por quê? Por que vocês acham que ele não desenvolveu? Aí o pai dele passou a me contar que ele não queria ir, que ele queria ficar com a madrinha, né? Com a madrinha dele, em casa. Ele não queria ir para esse encontro conosco, que ele queria ficar, que ele fez de tudo, até no aeroporto, ele se ajoelhou nos meus pés, a Lu. Disse, pai, eu quero ficar com a minha madrinha. Enfim, ele foi com a família e ao chegar no plano espiritual, nós descobrimos que essa família ia voltar junto, nós fizemos uma programação de nós 3 voltarmos juntos para o plano espiritual e ele, o nosso filho mais velho, seguiria fazendo um processo de trabalhar perdas, elaborar perdas, trabalhar a independência, não é? Sendo filho, sendo criado por uma pessoa que não era os seus próprios pais. E que nós 3 iríamos realmente retornar juntos. Tanto que no primeiro momento foi um choque. No segundo momento que nos vimos aqui no plano espiritual e soubemos da nossa projeção encarnatória, nós 3 nos acalmamos. E ele não. Ele sabe, e o pai falava com o filho assim, né? Não é, fulano? Ele sabe que ele precisa me perdoar para ele sair desse processo. Aí ele fala assim, pai, eu já perdoei. Eu não tenho. Claro, você era meu pai. A família toda ia passar férias. Naquele momento você foi pelo lógico, pelo racional. Eu já lhe perdoei. Não tem problema. E eu perguntei a ele, e por que você não desenvolve? E o pai dele fez, ele não responde essa pergunta. E aí, família, para mim, ele respondeu, também não sei por quê. Ele olhou para mim e fez, porque eu não trabalhei a minha independência. Eu devia ter fugido. Ou eles iam desistir da viagem, ou eles iriam viajar. Se eu conheço meu pai, ele ia entender que eu fugi para a casa da minha madrinha. E que ele iria viajar, sim. Depois ia brigar comigo, ia fazer toda a confusão. Aí o pai olhou para ele, por que você nunca me disse isso? Ele fez, não sei. Aí fez assim, não, eu sei. Disse, o que é? Ele se mantém como 11 anos, assim. Porque o que eu estou dizendo aqui pode ajudar aos pais e aos jovens.
Eu olhei para aquele menino de 11 anos e lembrei de mim, quando eu estava muito doente, aos 12 anos de idade. Já tinha ido para tudo quanto é médico. Eu conto essa história no meu livro Clandestina. Está no meu site. Eu conto detalhadamente essa minha história. Eu já tinha ido para todos os médicos não sabiam o que eu tinha, e me levaram para uma casa da cultura africana. E lá, minha família não quis me deixar lá, meu pai, minha mãe, um lugar muito pobre, muito... E minha avó disse que ela tem o direito de escolher onde ela quer morrer. Ele, com 12 anos, naquele casebre, não tinha nem banheiro. Eu disse, é aqui que eu vou ficar. E eu olhei para aquele garoto. E para mim foi forte isso, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse ficado ali com ela, eu não iria sobreviver. Eu cheguei na casa dela tomando sangue, tomando soro, muito abaixo do meu peso, subnutrida, sem andar. Magérrima, pálida. E eu fiquei olhando para aquele garoto. E eu contei minha história para ele. Contei também quando fugi de casa aos 15 anos para tomar conta da minha vida. E eu fiquei olhando para ele. E ele me disse, pois é, eu poderia ter feito isso tudo. E não fiz. E ele olhou para o pai, foi um momento forte, eu me envolvi muito também, porque imediatamente eu me lembrei da minha história, eu estava vivendo a minha história ali. E eu digo a Baltazar, às vezes você me coloca nessas situações para eu poder rever experiências pelas quais eu passei. E ele me disse, sempre que você precisa se lembrar, Lalu, quem é você, eu vou te colocar numa experiência como essa. Para você se lembrar que aos 12 anos você enfrentou tudo para fazer suas iniciações, que aos 15 anos a mesma coisa. E que você chegou aos 62 anos lutando pelo seu trabalho. Eu lembrei de Baltazar me dizendo isso e disse isso ao garoto que estava na minha frente. E ele levantou e fez, pai, não se cobre mais. Eu nunca lhe culpei. Eu sempre soube que fui eu que deveria ter lutado mais. E eu quero me preparar para voltar numa encarnação, para viver uma situação, né, de pais mesmo que se apegam a filhos, para eu desenvolver recursos de mostrar também a esses pais que os filhos também têm os seus critérios, não é? Principalmente no que diz respeito a trabalhar a independência. Aí a mãe dele fez assim, só tenha cuidado para você também não enveredar por um lado muito ruim. Ele disse, minha mãe, se eu enveredar por um lado muito ruim, é porque eu ainda não aprendi a caminhar na trilha do bem. Mas pelo menos eu vou aprender a fazer minhas escolhas e me responsabilizar por elas. Eu preciso crescer. E ele me agradeceu, pediu para eu contar essa história dele. Eu disse, eu vou contar, sem dúvida eu vou contar a sua história. Ela me mobilizou muito. E ele saiu e eu fiquei pensando ali, né? O espaço, o tempo criando os espaços. Hoje os pais ouvem mais os filhos. Não era como na minha época. Nossa. Na minha época era assim, você não tem querer. Se eu dissesse assim, eu não quero ir nesse lugar, você não tem querer. Eu estou aqui pensando, você não tem que pensar. Na minha época, 50 anos atrás, era assim. Mas hoje eu sei que os pais estão ouvindo mais os filhos, abrindo o coração para ouvi-los. E ouvi-los com respeito. E eu vejo que, mesmo nesse período apocalíptico, existem pessoas que estão dentro desse tempo apocalíptico,
dentro desse espaço e não estão guerreando com seus filhos. Uma das profecias apocalípticas era que pai se revoltaria contra filho e filho contra pai. Né? Essa seria uma das grandes profecias. E a gente está vendo aí a quantidade de pais que estão matando filhos, filhos matando os pais. A gente está vendo essa profecia acontecer. Então eu chamo a atenção aqui para esse espaço que o tempo está criando, que é um espaço de mais diálogo. Diálogo. Tem pais também que acham que tem que fazer tudo o que o filho quer. Não é por aí. Que ninguém pode fazer tudo o que quer, não é? O espaço onde todo mundo faz aquilo que quer é o espaço dos déspotas. É o espaço de gente autoritária. É o espaço de gente arrogante, que quer manipular as pessoas o tempo inteiro para que suas ordens sejam satisfeitas. Esse espaço no Apocalipse está na guerra. Esse espaço apocalíptico, pessoas que têm esse comportamento dentro do espaço apocalíptico, vai estar trazendo a guerra para dentro de sua casa, ou a solidão, ou o medo, o abandono. Foi isso que eu aprendi desse diálogo desse garoto. Né? Que ele não queria ir, mas que ele poderia ter lutado mais. Né? E ao chegar no plano espiritual, ele viu que, por obedecer aos pais, deu um desvio encarnatório. E o que ele queria? Ele queria ficar com a madrinha. Ele não queria fumar drogas, ele não queria fazer bandidos, ele não. Ele tinha 11 anos e ele queria ficar com a madrinha dele. Então fica aí uma coisa para a gente refletir bem. Nesse tsunami do Japão, da Indonésia, não é? Morreram mais de 300 mil pessoas. Esses números sempre são menos do que o que realmente acontece, porque eles botam assim, 300 mil mortos, não sei quantos mil desaparecidos, que nunca foram encontrados. Que foi de onde esse pessoal saiu.